não sou tão importante para que entre em minha casa, pelo qual nem me considerei a mim mesmo digno de vir a ti. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldado as minhas ordens. Eu digo a este vai e ele vai. Ao outro vem e ele vem. E ao meu servo faze isto e ele o faz. Ao ouvir isto, Jesus ficou maravilhado com ele e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem mesmo em Israel achei uma fé tão grande como esta. E quando foram enviados, regressaram a casa, encontraram curado o servo que estava enfermo. Poder sentar, querido, aleluia. Fé. Aqui está uma fé inabalável. A Bíblia vai dizer que este centurião, ele era um homem que cuidava de 100 soldados, de homens. Ele era responsável por 100 homens. Interessante é que ele não era crente. A Bíblia vai dizer que ele tão somente, ele construiu a sinagoga. E depara-se agora com uma situação, e olha que não era filho, era simplesmente um servo. A primeira coisa que eu extraio neste momento é que este homem, ele dava valor aos seus empregados. Agora imagina se este homem, ele, com essa responsabilidade com o servo que estava doente, os seus pais não se preocuparam tanto quanto este Senhor. Interessante é que alguns dos seus amigos dizem assim: olha, Senhor, como que ele estivesse falando com qualquer pessoa, você vai ter que fazer isto, porque ele ajudou a construir a sinagoga. E a Bíblia vai dizer que ele pede para que Jesus vá na casa dele para curar o seu servo que está doente. Mas depois, quando ele faz esta petição, ele lembra que não é um homem tão digno, irmã Cida, que Jesus vai na casa dele. Aleluia, glória a Deus. Ele percebe que por aquilo que Jesus era, ele mesmo sendo um oficial, um homem de autoridade respeitado, ele disse: eu sou simplesmente um homem que não tenho uma postura tão grande para que o mestre dos mestres entre na minha casa. Mas Jesus, irmãos, é aquele que veio para salvar, libertar todos quando estava enfermo, glória estava doente e estava precisando de glória a Jesus, louvado seja Jesus. Ele não faz acepção e não olha a situação de quem você é, mas ele olha o que você quer. A sua fé é quem vai mover céus e terra para que Deus opere uma maravilha. Glória, aleluia. Aqui tem pessoas, e muitas pessoas, que esperam até hoje da parte de Deus uma cura, um milagre, uma libertação. Até hoje ainda não recebeu. Mas nesta noite você vai meditar nesta palavra. Você vai observar que este homem, ele só foi ouvido por Jesus quando ele falou, irmã Branca, toda a verdade. Quando se fala a verdade perante o Senhor, a Bíblia vai dizer que ele corta, ele quebra arco, corta lança, despedaça tudo para que sua igreja receba a vitória da sua parte. Diz a Bíblia
que este homem agora, ele para de dizer, quando o Senhor já está bem pertinho de fazer o milagre, ele tentou interromper. Pede e ao mesmo tempo volta atrás. Diz, olha, diz para ele que não venha não. Porque a situação que eu me encontro, que eu me vejo, para quem ele é, eu não sou digno. Glória. Que coisa linda, irmãos. Aleluia. Eu não sou digno que ele entre debaixo do meu telhado, que ele entre na minha casa. Mas ele volta atrás e diz. E quando ele chega perto do Senhor, ele diz, mestre, eu não sou digno, mas eu sou homem, sujeito às mesmas autoridades. Eu tenho os meus homens que me ouvem. Que mando ele fazer isso, ele faz. Mando ele ir, ele vai. Aí ele diz, Senhor, somente com uma palavra. Aleluia. O poder da palavra de Deus, irmãos, nas nossas vidas. Quando nós clamamos, quando nós pedimos, Deus escuta ao nosso clamor. Somente uma palavra, o meu servo será curado. Glória a Deus. Jesus olha para a multidão, a igreja, os discípulos, porque acreditem que muitas vezes tem pessoas que não é crente, mas tem uma fé tão grande que muitas vezes maior do que certos cristãos. Tem cristãos, irmãos, que reclamam, né, da situação que está passando, em meio à dor, à angústia, à agonia, e começa a interrogar a Deus, a dizer para ele assim, olha Senhor, se o Senhor não me responder, eu vou entregar o cargo, eu não vou mais para a igreja, e Deus vai se preocupar com isso, vai? Não, não é assim que se pede ao Senhor. Pedir ao Senhor é um gesto de humilhação perante um rei que é dono de nossas vidas. É saber pedir como convém para que possa ser respondido. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Batei e abre-se-vos-á. Buscar e acharás. Aquele homem disse, Senhor, eu acredito que agora, somente com uma palavra que o Senhor determinar, meu céu, a situação do meu céu está à beira da morte, mas eu acredito que somente uma palavra ele vai ser curado. Veja que fé. E Jesus disse, olha, eu procuro no meu povo, irmãos, que vergonha naquela noite, ou naquele dia, ou naquela tarde. Eu procuro em meu povo, eu olho para meus discípulos, eu olho para a minha nação, e eu não vi ainda, eu procurei e não vi uma fé tão grande como esta. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que quando aquele homem volta para a sua residência, ele encontra o seu servo de pé. Porque o Senhor ainda é Deus nas nossas vidas. E nesta noite, você pode fazer como aquele centurião. Você que é crente, você que não é crente, você pode determinar nesta noite, agora conta a verdade para ele. Não é preciso contar para mim, não é preciso contar para o irmão. Conta a verdade para o dono da tua vida. A Bíblia vai dizer, por isso que a Bíblia diz, quando você quiser orar a mim, entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque em secreto eu vou te responder. Glória. Muitas vezes, queridos, Deus não tem respondido a minha oração porque eu estou orando publicamente para as pessoas ouvirem. Tem orações que é preciso que a igreja ore, o povo todo ore. Mas tem momentos que é só você e Deus.
Quem sabe a nossa irmã Dóia fez isso, somente ela e Deus, lá dentro do quarto, chorando, clamando, olhando e vendo a situação que estava passando. E lá do céu, Deus estava olhando para ela e sabendo que o milagre já estava por vir na vida da sua neta. Mas o Senhor, muitas vezes, irmão Dória, Ele deixa nós derramarmos um pouquinho das lágrimas, para nós sentirmos o tamanho da sua grandeza em nossas vidas.